Olá, tudo bem? Olá, como vai? Continuando a série de curar enfermos, expulsar demônios. E antes disso, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos e repitam comigo. Pai querido, graças te damos pelo privilégio que temos de poder pronunciar o teu nome e ser usado por teu Santo Espírito. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha nos usar e o teu Santo Espírito ponha as palavras certas nos nossos lábios e também prepara o ouvido daquele que vai ouvir, porque quem fala planta e quem ouve colhe. Pai querido, que nós possamos, nessa segunda etapa, compreender a diferença entre o falar do homem e o falar do Senhor. Por Jesus. Amém. Então vamos lá. Continuando a segunda parte da sua chegada e como foi a sua história em relação a esse assunto dentro da igreja. Então, na realidade, conforme nós falamos no vídeo anterior, quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Existe o falar do homem e o falar de Deus. Tanto faz acordado como, assim, numa visão, num sonho, ou qualquer coisa assim, a gente nota quando a gente está falando da gente e quando Deus está falando na gente. E é nisso que às vezes a pessoa se embaraça, porque ele não quer dar o braço a torcer. Muitas vezes ele não está muito certo e o Espírito está mostrando que ele não está certo e ele quer teimar. No caso, por exemplo, desse pastor, então mesmo ele vendo a ação de Deus, ele não se dobrou. Não sei se por teimosia própria ou por causa da denominação que não aceita, porque eles têm que obedecer o que vem lá de cima. A cartilha. Lá de cima, eu digo lá dos Estados Unidos, né? Sim. Da Associação Geral e tal. Então a igreja tem aquele padrão. Sim. E mesmo que eles tenham convicção, eles não podem, porque manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Então, se eles for falar a verdade mesmo, eles perdem o emprego. E no caso desse pastor, mesmo ele vendo a ação do Espírito Santo, assim em mim, quando voltou ele teimou. Você fez isso, mas nós não aceitamos, a igreja não aceita isto. Naquilo eu senti, assim, que dentro de mim veio aquela força, aquele poder. E eu disse para ele, vocês não aceitam, mas vocês vão ver, daqui para frente, a igreja vai cair endemoniada. E vocês vão passar vergonha, porque negam a palavra de Deus. Então, quando fala assim, não quer dizer propriamente que tem que ser dentro da igreja, porque a igreja é um prédio. A igreja mesmo são as pessoas. E a igreja mesmo são as pessoas. E tanto dentro da igreja como fora da igreja, a gente tem visto a ação do diabo trabalhando com enfermidades, com prostituição, com mentira, com vícios, enfim. E as pessoas não se levantam assim, está vendo que está sofrendo, mas ele é tão fiel ao nome da igreja, à denominação da igreja, que ele não tem coragem de se levantar, mesmo vendo na Bíblia, a gente mostrando, a pessoa não tem coragem de tomar uma atitude. Aí eu pergunto, como fica Cristo diante disso? Bom, depois dessa visão que o irmão foi deixado claro, Deus deixou claro para o irmão que não ia ser aceito de maneira alguma esse trabalho dentro da igreja. E a partir daí, com toda a bagagem, o que você fez com essa bagagem? Você jogou ela fora ou você começou a trabalhar onde? Na realidade, eu fiz como Jesus. Jesus ia para uma cidade. Quando aquela cidade não aceitava ele ia para outra. Sim. Então, quando não aceitaram, a oposição foi muito forte. Os irmãos eram amigos, mas sabe amigo urso? Na frente é uma coisa e perto deles são outra coisa. Certo. Deus então me mandou que trabalhasse por fora. Por fora como? Me convidavam para visitar enfermos. Deus fez obras na época, assim, pessoas desenganadas,
assim, vamos dizer, em estado de coma, desenganados, que os médicos chegaram a dispensar, assim, trouxeram para casa, né, certo para morrer, Porque quando é assim, né? e me convidaram. E veja, quando quando vê uma pessoa num estado assim, se a gente não tiver no espírito, a gente desanima. Porque vem aquela reação. Se os médicos já dispensaram, e ele está nesse estado, e normalmente a pessoa tem que aceitar para poder Deus fazer uma obra. Nesse caso, por exemplo, a pessoa estava assim, em estado de coma. Então, humanamente assim, eu desanimei, mas eu perguntei para o Senhor, como eu devo agir? Mas falou bem claro, assim, como o celular fala para nós, né? Abra a tua Bíblia, põe na cabeça dele e levanta a outra mão para o céu. Eu peguei e fiz, abri a Bíblia, pus na cabeça dele e levantei esta mão para o céu. E desceu uma corrente, como uma corrente elétrica, assim, sabe? Formigando, assim, passou por mim, passou pela outra mão e passou para a pessoa. Sim. A pessoa que estava desenganada no outro dia estava assim andando. Acordar. Obras como essa Deus fez muitas vezes comigo, até mesmo com o irmão da igreja que estava com problema, a gente ajudava nessa hora, quando a pessoa está precisando. Ele acredita, tal. Só que depois ele fica com medo. Acho que a conversa dos outros, o inimigo trabalha, e ele então entregava a gente para a associação. Então, foi uma tribulação muito grande, mas eu permaneci fiel, porque, e é o que eu aconselho no Emmanuel, nunca faça nada de si mesmo. Sim. Pergunta a Deus, porque não é porque você ora por e aquela obra é feita que você vai orar do mesmo jeito. Veja que Cristo trabalhou de maneiras diferentes. Ele curou de muitas maneiras. Cuspia no chão, mandava se lavar, mandava estender a mão, enfim. É um motivo para que Deus possa operar mediante a fé. Quando hoje a gente fala, aqui mesmo onde eu estou, a cristãos que, vamos dizer assim, está com uma dor e ordena para a dor passar por uma árvore, ele fica mas coitadinha da árvore, e o que ela tem que ver com isso? Ele não vê que aquilo ali é uma obediência à palavra. Não é que a árvore tem o poder, e nem que a dor vai ficar na árvore, mas vamos dizer, a ação da pessoa, porque quem fala planta, quem ouve colhe. Quando você ouve a palavra de Deus, você dá crédito à palavra de Deus. E o pregador, usado pelo Espírito, o que ele mandar você fazer, você faz, que é o falo o que eu falar e faz o que eu mandar. Sim, que é o falar de Cristo. Que é o falar de Cristo. O que eu falar é, por exemplo, está escrito, vamos dizer assim, como eu já orei por pessoas que estavam assim, com câncer, e assim, já quase em fase terminal. Câncer assim no intestino, e ele gritando, assim, de dor. E olhando assim humanamente, a gente desanima, porque, né? Não tem coisa mais desanimadora que você ir ajudar uma pessoa que ela está para lá de Bagdá. Você fica já... Né? Mas a gente pergunta para o Senhor, como eu devo agir? E o Senhor mandou abrir, então, Isaías 53, 4, 5. Quem quiser depois pode conferir. E Deus fez uma obra instantânea ali. 15 dias depois a pessoa fez todos os exames, não tinha nada. Deus então, seja louvado. A gente não pode tomar glória para si e nem usar o mesmo método, a não ser que Deus mande. O que vale para você, às vezes, para o outro Deus já usa diferente. Veja que para um, Cristo mandava estender a mão. Para outro, você crê que eu posso fazer isso? Creio, então está feito. Veja, ele nem fazia nada, está feito. E a obra era feita. Então, esse senso de fé, de confiança em Deus, foi que a igreja tem perdido. Ela confia mais nos médicos, confia mais na alimentação, confia mais nos pastores, mesmo lendo na Bíblia,
Entende? Sim. Confia mais no que o pastor diz, mesmo que não está na Bíblia, do que o que Deus está falando. E Cristo não pode mentir. A palavra que sai da boca dele, né, é verdade. Ele nunca mentiu. E se cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sim. Então, essas três coisas você tem que ter. Deus é onipresente. Ele está presente em tudo. Se não está te atendendo, Para. olhe, escute. Senhor, onde eu estou falhando? Porque se ele não é surdo, se ele está presente, ele está vendo e a coisa está acontecendo, é porque tem ajustes a fazer. Sim. Muitas vezes tem, né? Agora, o que eu gostaria também que o irmão falasse é, por exemplo, já que o irmão começou a trabalhar fora da igreja, o irmão deve ter muitos testemunhos. Eu gostaria que o irmão falasse algum testemunho, além do que o irmão já falou, algum outro testemunho que foi marcante assim em sua vida. Eu tenho um privilégio. Deus me deu tanta experiência que eu posso perguntar para você: o que você quer que eu fale? Sobre depressão, por exemplo. Sobre depressão, é um demônio que causa, eu já vi ele, é um demônio que ele... Porque a depressão tem muitas variedades. Sim. Né? Uns ouvem voz, outros têm vontade de se matar, outros têm tristeza profunda, outros têm desânimo. Quer dizer, a depressão é como se você estivesse dentro de um quarto fechado, no escuro. E você entrou, fechou a porta e de repente caiu a chave. A chave você não consegue achar. Se está palpando. É onde que Cristo diz: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Reparou? Jesus não arromba a porta. O diabo arromba, mas Jesus não arromba a porta. Ele é humilde, ele é manso. Sim. A pessoa precisa abrir a porta, né? Você de dentro da porta, você tem que, dentro do quarto, você tem que gritar: me ajuda, socorro, Senhor. Então ele vem, eu entrarei, quer dizer, ele só entra quando você admite. Então, o crente orgulhoso, a pessoa orgulhosa, a pessoa acha que é o médico que faz a obra, que não é Deus, que não sei o quê. Deus não pode fazer nada, mas quando você reconhece que você precisa de ajuda e você clama em nome de Jesus, né? Ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, pedir socorro, ele pode, ele tem condição de abrir a porta. Mas como é que... E cearei com ele e ele comigo. Sim, mas como uma cura, ela é rápida, é demorada, o processo de libertação de depressão, por exemplo, como que, assim, deve ser? Como que o irmão trata, assim? Qual é a direção? Você, por exemplo, vai, lógico, sempre pedir a direção do Senhor de como tratar aquela pessoa em específico. Mas, assim, no geral, qual é a forma que o irmão cuida daquela pessoa? Na realidade, a fé vem por ouvir. Não ouvir, assim, de ouvir, mas dar ouvido à voz de Deus. Quando eu era ativo, assim, na igreja, como ancião, as pessoas acreditavam tanto assim na minha... Na oração? Na minha maneira de falar, não era nem oração. Uhum. E se ela tivesse com uma dor em qualquer parte do corpo, eu apenas dizia: estenda o dedo. Ele estendia. Põe a mão em cima. Sumia. Se, por exemplo, eu falando, eu já curei pessoa até com cuspe. Sim. Jesus curou, também posso. Não é? Afinal de contas, não é ele que cura hoje? Não, e outra, ele também disse que nós faríamos obras igual ou até maiores, mas lógico, a gente não tem essa audácia, mas só que ele deixou isso falado, poderia fazer maiores do que ele fez. Na realidade, esses maiores não é bem, porque não é maior, ele é o mesmo hoje como foi no passado. Sim. Só que nos dias dele, a voz humana não vai além, vamos dizer que por muito que fosse, não vai além de 500 metros. Sim. Então ele como senta aqui a multidão em volta, ele fez muitas obras, mas hoje o mesmo Espírito em nós,
através assim, do meio de comunicação, a gente pode estar falando na China. Quantas vezes a gente já orou por pessoa à distância? E foi curado. O Salmo 147 mesmo mostra. Ele enviou a sua palavra e ela foi. Então, ele quis dizer, eu acredito, porque ninguém pode fazer uma obra maior do que a do Senhor. E hoje ele não faz maior, porque na realidade ele é o mesmo. Só que hoje, através de nós, em nós, a gente com o microfone, imagina Cristo hoje com o microfone na mão. Nem precisava de microfone, na internet. Não, mas já pensou na Record? Ou na Globo, Cristo com o microfone numa praça? Que ele desse uma ordem, ele caía tudo, todos demoniados caem por terra. Tá. Reparou, olha, o Senhor está aqui. Amém. Reparou a dimensão que tem o poder da palavra de Deus? É forte isso. Então, só que a pessoa tem que abrir a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é esse cear com o Senhor? É a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus, é isso? Cearei com ele. Ele está falando, cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer isso? Melhor o irmão explicar. Talvez eu fale coisa errada. Antigamente, era costume de uma visita ser uma pessoa especial, porque pensava, pode ser um anjo. Então, o dono da casa, a dona da casa, fazia tudo assim como nos dias de Jesus. Lembra? Marta correndo lá para fazer as comidas e tal, e a outra lá nos pezinhos dele. Sim. E Jesus falando, então, cearei com ele, quer dizer, a pessoa agrada a Deus, louva a Deus, aceita a palavra de Deus, aceita de bom grado, como o irmão Flávio está aceitando a palavra assim como sedento no deserto. Você mesmo falando de uma pessoa que você está falando com ela, como é que é a mesma história? Também estão sedentos no deserto. Sim, mas como é que ela falava para você? Ela falou que ela orou para que a pessoa que viesse até ela fosse, ou que tivesse menos conhecimento do que eles, para eles poderem falar do amor de Cristo para essa pessoa, ou que Deus enviasse uma pessoa que tivesse mais conhecimento do que eles, para que eles então aprendessem mais do Senhor, tivessem mais oportunidade de aprender mais a palavra do Senhor. Dá um testemunho a respeito do irmãozinho também que você conhece, está no grupo hoje com nós. Tem também o irmão que está conosco também, que na verdade ele também orava a Deus para que Deus enviasse um homem de Deus ou uma mulher de Deus para que ajudasse ele a perceber, assim, a ter mudança de vida, a ter novidade de vida da vida dele. E aí eu estava decidindo para que unidade de igreja que eu iria, e eu fui para aquela. E a gente, nas reuniões que tinha, ele estava participando, e ele via, porque eu, como aprendi com o irmão sobre a autoridade do nome de Jesus, quando eu tinha oportunidade, eu falava mesmo. E aí ele começou a perceber que tinha algo diferente ali, né, no meu falar e tudo. E aí ele teve a coragem de chegar até a mim e perguntar, e eu falei para ele, nós temos um grupo onde a gente estuda a palavra mais profundamente. Ele falou assim, eu gostaria de ter essa oportunidade, de conhecer, né, de conhecer o irmão Antônio, tudo. Falei do irmão Antônio para ele, tudo, que ele que era o líder espiritual e tal. Aí ele pegou e ele então entrou no grupo. E ele entrou no grupo mais quietinho, só mais observando. Mas hoje em dia ele dá bons frutos. Não foi bem quietinho, não. Eu vou falar porque ele era uma pessoa humilde, ele vai entender. Só quando ele chegou, já de cara, ele foi falando de jejum e tal, que ele fazia jejum, não sei o quê. E eu pensei com meus botões, eu preciso ter um meio de falar com ele, porque na realidade, tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu não foi a custa de jejum. Sim. Que isso simplesmente a palavra de Deus. Então, cearei com ele, quer dizer, é a entrega da pessoa. E Deus come as suas palavras. Na realidade, Deus se alimenta do nosso louvor. Do seu louvor. Que louvor não é só música. Está cantando somente. Entende? E ele comigo. Quer dizer, depois que Deus é alimentado, ele então nos abençoa naquilo que a gente precisa.
É isso que nós temos que entender, que na realidade é uma via de duas mãos. Sim, com certeza. Bom, terminamos o vídeo por aqui. Nós pedimos que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber sempre as notificações que tem vídeo novo no canal. Ajuda espiritual é no e-mail lá no finalzinho do vídeo. Entre em contato conosco. Também pedidos de orações, façam seus pedidos de orações aqui que nós oramos por vocês todas as noites. Também, quem quer aprender mais a palavra mais profundamente, entre em contato através do e-mail todos os sábados, das 15 às 18 nós temos esse estudo. Então estamos à disposição de vocês. Então nós vemos que na realidade é um vídeo assim de 15 minutos, ou talvez 20 no máximo, não dá quase para a gente falar. Mas, como a irmã falou, no sábado a gente explana. Em 3 horas a gente põe tudo em miúdos e a pessoa pode realmente crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. O meu desejo é que nesse segundo vídeo nós vamos ter, lógico, vamos ter a sequência, né? Que você esteja conosco, que você venha aprender, porque nós temos prazer em ajudar. Eu fui chamado para isso. Eu tenho prazer de ensinar aquilo que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente abrir seu coração e deixar Deus operar, Deus falar contigo. Por Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.